Sejam muito bem-vindos ao Além da Obra Cast. Eu sou o Diego, host desse canal, e vamos juntos nessa. Pessoal, hoje estamos com 3 convidados mais do que especial, com um episódio muito importante que vai permear sobre material de construção, sobre posicionamento de mulher dentro da construção civil, e vocês vão amar. Não percam isso, já segue o canal. Eu vou falar um pouco sobre essa conexão com eles aqui, eu quero que vocês acompanhem do início ao fim. Hoje a gente vai trazer aqui, na verdade, uma galera da RC Elétrica e Hidráulica. Eles estão posicionados na Zona Sul de São Paulo e já tomaram grande parte da Zona Sul com a expertise de gestão ali desse material de construção, e eles fizeram parte da minha história. Eu lembro, quando eu era muito novinho, o meu pai falando assim: Diego, vai buscar ali uma fita isolante no Célio. Antigamente era o Célio que era na linha de frente ali, que era na RC. E eles fizeram muito parte da minha infância mesmo, porque como eu trabalhava desde novinho nesse ecossistema da construção, com o meu pai ali, até ajudando em algumas reformas ali pra gente poder mudar de casa, que foi várias vezes isso, eles fizeram muito parte da minha história. Então eu tô muito feliz com a presença de vocês, muito obrigado pela oportunidade de vocês virem aqui, a gente te ouvir vocês aqui, contar um pouco da história de cada um, como vocês contribuíram até pro crescimento do bairro. Muito importante a gente falar sobre isso. Então sejam muito bem-vindos, viu? Obrigado. A gente vai começar agora ouvindo a Gisela. Queria que você contasse um pouco sobre a sua história, assim, desde nova ali no bairro. Você tem muito o que agregar aqui. Muito obrigada pelo convite. A gente se sente muito feliz em estar aqui participando com vocês e dividindo um pouquinho da nossa história. Realmente que nós estamos no bairro há muitos anos, né? Na verdade, um pouco da minha história. Eu sou formada em Relações Internacionais, né? Um pouco distante aí do que fala de obra, mas venho de família do comércio, né? Meus pais sempre foram do comércio, a gente sempre gostou de empreender. Então, nós estamos aí nesse mercado há alguns anos. Mas a minha formação realmente foi Relações Internacionais. Trabalhei por alguns anos, me especializei na importação de máquinas e equipamentos e aviões, né, de grande porte. E viemos para a RC. A partir do momento que a gente adquiriu a loja, vim para a RC para somar no time, para fazer toda a parte de... cuidar toda a parte de pessoas, RH, né? Toda a parte administrativa financeira também. E estamos aí nesse desafio que nós amamos, que faz parte da nossa vida, que é muito gostoso trabalhar no bairro, conhecer pessoas e também fazer algo diferente, né? Que é o nosso posicionamento hoje dentro de um comércio. Não é fácil, né? O comércio está cada vez mais difícil de lidar com pessoas, lidar com a concorrência e tudo mais, mas é o que a gente ama, é o que a gente gosta de fazer. Então, estou muito feliz em estar aqui e dividir um pouquinho da nossa história aí com vocês. Que legal, Gisele. Me conta um pouco, você foi nascida e criada aqui no bairro, né? Nascida e criada no bairro, filhas de comerciantes também no bairro. Meu pai cuidava da parte tinha, né, açougue há muitos anos atrás. Depois ele teve pet, né, loja de pet shop no bairro também. E fui criada, estive por um período longe quando eu trabalhava com comércio exterior, mas sempre aqui. Depois que voltei, estamos aqui há alguns anos já no negócio, no comércio. Tá, esse lugar que ela tá falando aqui é perto do Capão Redondo, né? A gente costuma falar Capão porque é o que é referência, mas ali perto da estrada de Itapecerica, enfim, vocês vão conhecer, eu vou deixar o @do Instagram da loja. Vocês vão conhecer. Mas que legal. Obrigado por ter vindo, viu? Com certeza vai contribuir muito para essa conversa. A Renata agora, se você puder contar um pouco sobre você, a galera quer te conhecer. Bom dia, agradeço aí pelo convite. Pra gente é um prazer estar aqui falando um pouquinho da nossa história, da nossa loja. Bom, me chamo Renata, minha formação é administração e comércio exterior. Trabalhei muito tempo da minha vida como bancária, né? Eu falo que como vendedora, né? Porque bancário é vendedor, né? Então, quando nós decidimos empreender aí, vir para a RC, foi um desafio muito grande para nós, como mulheres, né? Apesar de já ter um lado comercial muito forte, né? Que já era a minha formação, o que eu trabalhava, o meu pai, como a minha irmã falou,
Para nós foi um desafio muito grande vir para o comércio, para o material de construção. Eu lembro quando a gente começou, né, foi numa lojinha bem pequena no Rosana. Nós compramos lá e eu não conhecia nem o que era um joelho de 3/4, né? Direito, eu não sabia nem o que era um joelho. Exatamente. E para mim, assim, foi um desafio muito grande. E hoje estamos aí há mais de 14 anos aqui na RC, fazendo um trabalho bacana, sempre querendo melhorar cada vez mais para o bairro, né, que cresceu muito, e a gente tenta acompanhar esse crescimento todo aí com o melhor custo-benefício para o nosso cliente final. Que legal. E assim, retomando até esse assunto da expansão do bairro, vocês eram da época que não tinha toda essa população, assim. Porque o Parque Independência, ele cresceu muito em um curto período de tempo. Não é nem por idade, eu não tô falando que vocês estão velhos, pelo amor de Deus. O que eu tô trazendo aqui é que, até no meu nascimento, né, hoje eu tenho 28 anos, eu não lembro do Parque Independência estar tão populado, assim, né? Sim, é muita gente mesmo, né? O bairro cresceu, assim, absurdamente e tanto que a gente viu uma necessidade de ter mais espaço para poder atender os nossos clientes. Foi feito algumas reformas, né, na RC para que a gente pudesse atender melhor esse cliente, ter mais espaço físico de estacionamento, tanto que a gente vê o volume de pessoas aqui no bairro, né? E isso é muito legal, porque as pessoas, mesmo um bairro sendo pequeno com tanta gente, as pessoas têm acesso a tudo, né? Então, hoje nós temos aqui todo tipo de comércio. É tipo vocês, principalmente, por ser quase que um home center, tem tudo ali Tudo. Assim, a gente procura, na verdade, ter tudo que o cliente precisa realmente. E se não tem, a gente tem que ir atrás para ter, né? E não só a gente, né? Tem todo tipo de comércio aqui. Então, hoje, as pessoas, né? Os moradores locais, eles não precisam ir muito longe para ter tudo. Então, antigamente se falava muito, vou em Santo Amaro. Hoje já não tem essa necessidade, né? Então, a gente, graças a Deus, temos tudo aqui hoje que as pessoas que estão no bairro conseguem adquirir com facilidade. E mesmo que não venha na loja, a gente vai até o cliente. Então, isso é um facilitador também para quem está em casa com a urgência. A RC hoje tem essa possibilidade também. Ah, que legal. Aí você trouxe um ponto até que importante. A gente vai passar a bola pro Alex já, para ele contar um pouco da história. Mas antigamente era muito isso, né? A galera remetia o centro como o centro de São Paulo mesmo, né? Não tinha muita coisa nem em Santo Amaro, tinha que ir no centro de São Paulo. Aí depois se tornou Santo Amaro o grande centro da Zona Sul. Sim. E agora o Parque Independência, ele tá o centro dos bairros vizinhos. A gente fala, sei lá, pega até o próprio Rosana mesmo. Tem gente que vem consumir coisa no centro do Independência aqui. Porque os mercados bons estão aqui. Enfim, a gente vai fazer campanha para eles, que não é a ideia. Mas existem mercados bons aqui, lojas de cosméticos. Tem sacolão bom, tem açougue bom. Seu pai de açougue, veio de açougue, né? Então vocês entendem a qualidade que tem dos açougues aqui da região. Mas bem, bem legal. E a gente tá aqui com o Alex hoje. Alex, ele tem uma história linda, pessoal, de verdade. É um cara batalhador, ele veio do zero, assim como eu, vocês já conhecem a minha história. E eu vi esse cara aqui também, hoje vai ser incrível. Conta um pouquinho pra galera, quem é você? Quem é o Alex? Bom dia a todos, meu nome é Alex, um prazer estar aqui com vocês. Eu trabalho na RC faz muitos anos, né? Faz 28 anos. Eu comecei como entregador. Na verdade, um pouco antes, né? Eu fiz um curso no Camp, né? Que é o Jovem Aprendiz, que tinha antigamente em Santo Amaro. Jovem Aprendiz, naquela época? Jovem Aprendiz. E isso foi mais ou menos em 95. E aí, trabalhava até em uma multinacional, aqui em São Paulo mesmo, quando houve o convite para trabalhar na RC. E com isso, foi uma proposta irrecusável, né? Que na época eu ganhava 250 de carteira, é isso? Na carteira. Repete de novo, quanto? 250 Rapaz! E me fizeram uma proposta o dobro, né? De 500 reais. 500 reais de carteira também, assinando. Fui na minha empresa. Eu voltei na empresa, fiz o contato com eles, falei que tinha uma proposta, se tinha como cobrir ou chegar, né? Infelizmente não houve, né? Porque também é no Jovem Aprendiz, né? E aí, vim. Você veio como jovem aprendiz pra cá também? Não,
Aí Já veio com contratado mesmo, professor, como entregador, né? Ajudante de entrega. ajudante de entrega. Ajudante de entregas. Tinha 17 anos na época. Sempre morei aqui no bairro. E tô aí. Que legal. Gestor da RC, que a gente tá desde 2002. 2002 como gestor da RC, né? Atuo agora na área de frente, né? No balcão, vendas, essas coisas. Que legal, cara. E você tem uma história bonita porque você se formou na mesma escola que eu, Isso. né? Me formei na Universidade Margarida. É a Universidade Margarida. Aqui bem próximo da loja. Estamos aí. Cara, que legal, porque a Escola Margarida, ela tinha uma fama, não sei, pelo menos na minha época, né, que é, sei lá, 2012, de ser uma das piores escolas do bairro. Era assim na época de vocês também? Era. E não é? Sim, é que é uma periferia muito... É muito violento a parte do Capão Redondo. Em alguns lugares, né? Que hoje em dia mesmo tá muito roubo, celular, moto, essas coisas. Hoje tá um pouco perigoso, né? Precisamos, inclusive, de muita ajuda do governo para Segurança, né? isso aqui. É terrível. E a gente até antes de iniciar o podcast tinha falado sobre isso mesmo, né, Alex? O nível de criminalidade tem aumentado e é difícil saber acusar o motivo disso, porque se a gente soubesse o motivo era fácil tratar, né? Mas parece que é uma soma de tantas coisas Sim. que é complicado. E aí o Margarida, por exemplo, ele, ao mesmo tempo que ele formou muito traficante, assim, se a gente puder falar isso, desculpa o público que tá ouvindo, mas é a verdade, muito ladrão, e ele formou pessoas boas, assim como você, né? Também. Não, com certeza. E muitas outras pessoas, né? Que a gente conhece, que estudou com a gente também, tá com a vida, graças a Deus, encaminhada, trabalhando honestamente. Isso aí. Ajudando muitas pessoas também, né? Por aí criando empregos e dando oportunidade para outras pessoas. E se vocês pararem para pensar, vocês também contribuem para isso, né? Porque vocês são empresários aqui da região e, poxa, hoje tem mais de 20 pessoas ali na empresa de vocês como empregados, então vocês geraram muito trabalho e nada mais justo do que a gente falar sobre a RC também, né? Um pouco sobre a história da RC, que é uma história bonita, principalmente para duas mulheres, né, empreendedoras, mulheres que vieram do absoluto zero, assim, digamos assim, se vocês me permitem falar. Sim. E alcançaram o que alcançou hoje, isso é incrível. E a galera, ela gosta de ouvir o posicionamento das mulheres, não deixando o Alex de lado, claro que não, a gente vai puxar vários ganchos aí, mas é muito importante ouvir um pouco, eu quero ouvir um pouco sobre essa trajetória de transição, do antigo Célio que eu conhecia para hoje essas mulheres empoderadas que já tem até uma construtora, que a sigla da construtora ali arremete o nome de vocês, isso é incrível. Se vocês puderem contar um pouquinho os outros. É desafiador, eu falo que é desafiador ser mulher no ramo da construção, e principalmente quando fala em tanto loja como construção civil mesmo, porque existe o mundo machista, né? Existem os homens que, na verdade, não julgo, mas o habitual é ver mais homens nesse negócio do que mulheres, né? Então, existe aquela questão de, poxa, será que acontece com a mulher ou não? Então, sempre tem a dúvida. Eu falo que a mulher, não só a mulher, como de uma forma geral, a partir do momento que você quer empreender, você tem que estar disposta a tudo. E eu falo que você se vende o tempo inteiro. Então, quem quer empreender e não souber vender, não empreenda. Já era. Porque a gente se vende o tempo inteiro, né? A gente vende o que? Nosso conhecimento, a gente vende a nossa imagem. Então, a mulher, a partir do momento que ela consegue vender e provar que ela sabe o que está falando, que ela sabe, mostra o que realmente, que ela faz com propriedade, então aí as pessoas começam a dar um pouco mais de credibilidade mesmo para aquilo, né? Então, assim, existe um desafio muito grande a partir do momento que você prova que você sabe o que você está falando, então a mulher começa a ter credibilidade nesse negócio, que é tão machista.
Depois que você entrega resultado, não é? Exatamente. Que Então, coisa, ela né? tem que provar. A mulher, ela tem que provar um pouco mais que o homem nesse negócio. Pouco assim, né? Tem. Eu vou pegar até um gancho porque- aqui da minha irmã, desculpa te cortar aí, eu vou pegar um gancho dela, porque ela falou uma coisa importante. Eu me lembro que na última obra que a gente fez agora, que foi entregar, nós tínhamos uma reunião de entrega com o secretário de obras, com alguns fiscais, né? E eu acho que o costume dos homens é sempre ser uma equipe de homens, né? Vamos entregar a obra, vou fiscalizar, eu vou ver se está tudo em ordem. São homens. E aí estávamos eu e a minha irmã lá, chegamos para esperar eles lá. Essas duas mulheres. Exatamente isso. Quando ele chegou, que ele é um senhor de idade, que ele olhou assim, ele falou: vocês que vão fiscalizar a obra comigo? Eu falei, sim. Aí ele olhou, olhou assim, olhou pra minha irmã, olhou pra mim. Mediu falei, tudo, era uma costura. Estamos prontas. E começamos a falar na linguagem dele, do mesmo jeito que ele entendia o que era um tubo de 4 polegadas, um eletroduto zincado, um disjuntor. É mais. Exatamente, uma caixa de comando, enfim. Que ele começou a ficar assim impressionado. E no final ele até falou pra nós, né? Ele falou assim, nossa, eu nunca ia imaginar que duas mulheres saberiam tanto sobre a obra, sobre a construção em si. Foram vocês, porque ele não conhecia a gente, né? Porque foi o secretário de obras. Foram vocês que fizeram a gestão da obra e tudo mais, e nos deu parabéns. Foi muito gostoso esse dia. Foi uma forma, assim, um reconhecimento muito bacana. Mas a gente passa por alguns preconceitos, né? Porque é muito homem nessa área. Então, a gente precisa se mostrar muito mais, né? Como a minha irmã falou. E até assim, no balcão da loja já aconteceram muitas situações de chamar a senha de um cliente, ele vem e ele fala, eu queria ser atendido por fulano. Eu já me posicionei por diversas vezes e falar, olha, eu vou te atender. Se realmente eu não te entregar o que você precisa, eu chamo outra pessoa, mas eu posso tentar? Já me posicionei várias vezes com o cliente assim. E no final, quando o cliente percebe que ela tem propriedade, ela sabe o que é um joelho, ela sabe qual é a Muito medida, mais ela do sabe- que o fulano. Então, assim, tem homens que se impressionam, porque assim, o nosso dia a dia, né, além de balcão, é compras também. Eu também compro pela loja, então eu sei, né, eu sei o que eu tô vendendo, eu sei. Só que as pessoas muitas vezes né, têm essa resistência, né, da mulher no balcão, a mulher dentro desse negócio. E eu falo que é um desafio, mas ao mesmo tempo é muito gostoso. É uma delícia quando você realmente consegue mostrar que você tem potencial e que a mulher tem espaço para esse negócio também. Então é uma delícia quando você mostra isso, porque a mulher pode estar onde realmente ela quiser. Basta, assim, realmente se especializar ou conhecer, estudar, entender, falar com propriedade. Então é muito gostoso essa virada de chave aí, quando a gente consegue mostrar que eu tenho potencial e eu sei fazer, né? Então isso é muito legal. E vocês trouxeram aqui poucos desafios, né? Porque existem muito mais. Eu imagino que o know-how de vocês, o tempo de trajetória de vocês, foram repletos de desafios e até um jeito meio que certo de sair desses tipos de problema. Por exemplo, o machismo, que é um problema muito, muito, muito aguçado, assim, principalmente aqui no bairro, né? E no começo, como que foi isso, assim? Como que foi até pro bairro aceitar vocês como donas da RC Elétrica e Hidráulica hoje, assim? Como que foi essa transição? Se vocês puderem contar um pouco da transição, bem nesse início de trajetória do empreendedorismo, porque a gente está falando com experiências em relações internacionais, comércios exteriores, uma bancária, tem nada a ver com a área, nada a ver. Como que vocês enxergaram essa virada de chave, até que você comentou, de virada de chave, de putz, preciso empreender, eu enxerguei essa oportunidade de negócio, sei que vai ser difícil por ser mulher, mas eu vou encarar isso. Como que foi essa virada? Assim, quando nós chegamos na loja, existia, na verdade, a questão de experiência mesmo, né? De não saber tudo. Mas uma das coisas que a gente fez a primeira coisa que a gente fez foi, ao invés de ir para o balcão, foi ir para o estoque, né? Pro estoque? Nós duas ficamos no estoque por 2 meses. E como que foi assim? Aprendendo e arrumando tudo. Por quê? A gente precisava aprender para eu chegar no balcão e saber falar com o cliente. Experiência de vendas a gente sempre teve, porque quem trabalhava em relações internacionais lidava com cliente, com pessoas,
Isso a gente já tinha de know-how, né? Bancária também já tinha, só que eu precisava saber no detalhe o produto, a especificação do produto para eu saber vender isso. Então o Alex sempre foi nosso professor, né? Sabia tudo. E fez uma colinha pra gente lá Colinhas. da hidráulica, Da não? hidráulica, elétrica, a gente trabalhou muito tempo com uma colinha no bolso mesmo, mas o primeiro desafio foi entender os produtos. Então, quando nós chegamos, a gente foi primeiro pro estoque. A gente não foi sentar primeiro no escritório, não, foi pro estoque mesmo, e ali a gente aprendeu como que era o dia a dia, quais eram os produtos. E a partir daí a gente foi pegando outros detalhes, né? Então, a nossa posição na empresa era realmente cuidar da parte administrativa financeira, mas eu entendo que para você cuidar de pessoas, para você cuidar da gestão de um negócio, você tem que saber fazer tudo. Então, a gente sempre teve isso em mente. Então, hoje, se um colaborador faltar, a gente vai para o balcão, a gente sabe atender, o que o cliente quiser. Então, o importante foi isso. E foi um desafio, porque vindo de comércio exterior, outro público. As minhas amigas falavam, como assim, você andava de salto alto e super maquiado, hoje você anda de tênis. E eu posso dizer com toda certeza, hoje eu sou muito mais feliz. Mas sim, Sinto falta das pessoas, mas hoje eu sou muito mais feliz. Porque a gente tem a proximidade com as pessoas, né? E gerir pessoas é isso. Quando você aprende uma vez, você sabe fazer, né? Então, que nem andar de bicicleta, em si. então, o segredo hoje, né? Eu falo que você precisa saber tratar as pessoas. E a gente precisa de todo mundo. Então, do mesmo jeito que a gente aprendeu e aprende todos os dias, a gente ensina também. Então, é uma troca muito, muito gostosa. E ser mulher nesse mundo, a gente consegue provar que realmente nesse negócio a gente consegue fazer um pouquinho de diferença. E que tem espaço para as mulheres, né? Elas precisam entender que tem espaço para elas nesse negócio, né? Exato. Eu lembro que na época que eu pedi para sair do banco, até meu diretor, Malanga na época, né? Não sei, tá no banco até hoje. Ele falou, imagina, você não tem como ir para um material de construção com a unha desse tamanho, você está acostumada aqui, né, a lidar com outro tipo de produto, enfim, eu vou te dar um outro, me ofereceu até um outro cargo na época, eu coloco alguém lá na sua empresa, no administrativo para isso. Eu falei, não, muito obrigada, eu quero esse desafio para mim, para minha vida. E quando nós chegamos aqui, a minha irmã, na verdade, minha irmã saiu primeiro da empresa. Eu tinha 2 filhos já na época, né? Hoje meus filhos já têm 17 e 15 anos, mas na época eles eram pequenininhos, então a gente não sabia como ia lidar com isso, né? A única certeza que a gente tinha é que a gente queria aquilo, né? E era a única certeza. Essa era a nossa escolha, né? E aí eu fiquei ainda 1 ano no banco e a minha irmã ficou na gestão. E quando nós nos unimos, né, que eu vim efetivamente para a loja, a única certeza que eu tinha é que eu tinha, para eu passar isso para os funcionários, para eu poder ter uma gestão, eu precisava saber o que era aquilo, o que eu estava vendendo, o que eu tinha acabado de comprar, Produto, né? Que isso. produto que né? Então foi um grande desafio, mas hoje eu falo foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Ser bancário não é fácil, ainda mais na época que eu fui, e também foi um grande desafio. Eu acho que tudo de experiência que eu tive como bancária, que é um grande vendedor, hoje eu trago para o nosso negócio, né? E para mim foi espetacular essa troca e a troca de experiência, que no fim, vendas é a alma do negócio, né? Vendas é a alma do negócio. Se você souber vender, Tudo se resolve em vendas. exatamente. Tudo. Eu falo isso para os colaboradores sempre. Qualquer área que você for, se você souber vender e colocar energia nisso, você vai bem. Sim. Porque a gente tem que vender o tempo inteiro. A gente vende a nossa imagem, a gente vende o quanto a gente é bom, a gente vende um produto, a gente vende a todo tempo, né? Então, se você souber realmente vender, você não tem como errar. Né? Exato. É isso. Muito bom. Inclusive, o que a gente pode falar um pouco sobre venda é como vocês conseguiram alavancar ao ponto de ser referência agora como material de construção do bairro. Porque, enfim, tem grandes marcas na região que são engolidas por vocês, até grandes marcas de home center,
que, tipo, a galera, meu, não vou na Home, tem uma outra, né? Tem É a Constru Home. Constru Home, tem a RC, não, eu vou em uma delas porque já me supre, assim. Como foi pra vocês essa criação de branding, de marca, assim, pra chegar onde vocês chegaram como marca grande hoje, referência no bairro? Sim. Foi, na verdade, entendendo a necessidade do nosso cliente aqui no bairro, né? No bairro mesmo. Exatamente. A gente sempre quer saber o que precisa, o que o nosso cliente necessita, né? Aqui no bairro. Então, todas as mudanças que foram feitas na loja foi pensando no nosso cliente final, né? Porque são os clientes que faz com que a marca cresça, né? Com que tudo isso acontecesse, né? Então, foi muita pesquisa de mercado, foi fazendo os nossos cafés da manhã, foi conversando, estando ali tete a tete com o cliente mesmo, querendo saber a necessidade, o que eles estavam achando da mudança, enfim, nós mudamos bastante, né? A loja foi bem melhorada, crescemos em espaço físico de estacionamento, em várias coisas. Eu falo que a gente transformou a RC, né? Porque eu não sei se você lembra, 28 anos, era pequenininho. Não sei se você lembra como era, mas a gente transformou realmente a RC, o espaço físico ali para tentar atender o quanto maior número de clientes possível, né? Mas eu acho que esse contato com o cliente foi o mais importante, de querer realmente saber qual era a necessidade do cliente. E além disso também a gente tem uma estratégia de ter professores no balcão, não só um atendente. Grandes home centers, você entra, você não tem quem te atenda, você não tem quem saiba onde está o produto, não sabe nem o que é o produto. Então, hoje, assim, a gente tem um mercado, a gente tem pessoas que mudou muito, né? A gente tem os profissionais e tem as pessoas que querem realmente fazer por elas mesmas. Então, hoje, a gente tem no nosso balcão profissionais, colaboradores capacitados para ensinar muitas vezes, né? Então, o cliente ele chega com uma demanda e às vezes ele não sabe o que ele precisa para poder colocar aquela peça, para fazer aquilo. Então, a nossa estratégia também foi ter atendentes que realmente conhecesse do negócio, conhecesse do como fazer para poder passar isso para o cliente. Então, isso hoje faz total diferença, porque se o cliente ele precisa entender como fazer, ele não vai no home center, ele vai na RC, porque ele sabe que lá ele tem profissionais capacitados que vão ensinar para ele como fazer. Ou, de repente, que indicaram o melhor produto para a necessidade dele daquele momento. Então, essa foi uma estratégia que a gente tem, por isso que os nossos colaboradores sempre estão em constante treinamento, né? As marcas vêm até a loja, ensina para eles, então a gente sempre se movimenta nesse sentido para poder passar a melhor experiência para o nosso cliente final. Então, e isso é muito legal, porque você tocou no assunto de educar o seu cliente a entender que vocês são referência ali. Tipo, é o que você falou, o cliente que não sabe para que serve o Via Plus 1000 e o 7000, por exemplo, ele não vai no home center porque o cara, desculpa pela palavra, assim, mas o atendente de lá, ele não tem um tesão de atender o cara, de tipo, você tem que usar isso daqui porque ele tem fibra, o Via Plus 7000 é melhor. O Alex deve ser um grande professor, não é, assim, do balcão? E a gente vai aprendendo cada dia um pouco, né, até com os profissionais, né, que vem na loja, que a gente sabe muita coisa, né? Mas o dia a dia de fazer, tá em constante com a obra lá, né? Executando o serviço, ele às vezes traz muita coisa pra gente que a gente acaba passando para outros profissionais também, né? E aí a conversa com o nosso cliente faz a gente ganhar muita experiência também. E assim, eu tô curioso para saber porque você foi um cara que foi especialista em entrega. Você sabe da experiência de ponta a ponta, claro. Eu já fui atendido por você no balcão, eu sei o quanto você conhece de todos os produtos. Às vezes eu ia lá que eu esqueci o que o meu pai tinha pedido, o Alex me ajudava a lembrar para vender o produto. Eu falei, não, acho que para que você precisa? Para isso. Então esse é o melhor produto. Acabou. Vendeu. Mas a entrega é um negócio que é terrível, porque a gente tá falando de tempo, o prazo pro cliente, isso é um gargalo, né? No entanto que antes da gente iniciar aqui eu falei, poxa, será que vocês conseguem atender material emergencial, assim? E como foi para você educar o cliente, Alex, até no sentido de ele entender que
para certos materiais precisam de um tempo muito maior, né? Por exemplo, uma mobilização de 17 metros cúbicos de areia, por exemplo, é muito mais difícil do que um cotovelo que você leva de moto, né? Sim. Como que foi para você mostrar para o cliente, para ele entender até esse time, assim, porque e depois, se você puder contar de algum BO que você teve, assim, de, putz, o cliente teve a insatisfação com esse tipo de entrega e eu consegui lidar, assim, com essa situação. Hoje em dia, o primordial é a agilidade, né, na entrega. Antigamente, nós tínhamos muita... Tínhamos não. Nós temos hoje e antigamente também. Tinha muitas entregas. Temos. E para facilitar, depois, quando veio a pandemia, a gente começou a atender muito por entrega em delivery de moto, né? A entrega mais rápida. E com carros também na rua, né? Porque nós pensamos que ia diminuir muito as vendas na pandemia, né? E graças a Deus cresceu muito. Porque tinha muita gente em casa, e aí começaram a fazer uma reforminha ali, outra aqui, e conseguimos atender todo mundo, graças a Deus. Implantamos a moto na família. Então, isso que eu queria perguntar, eu tava até anotando aqui sobre a pandemia, porque como que foi para vocês, assim, Alex, principalmente para você que estava na linha de frente das vendas ali também, em toda essa logística, a pandemia para muitos foram períodos ruins, né? E para outros foram bons. Ainda na pandemia eu morava aqui, então eu lembro que no finalzinho da pandemia tinha umas faixas que vocês colocavam para não ter a presença, né? Para abrir, mas abrir com aquela cautela, assim. Mas fala um pouco, aumentou, então você teve que criar estratégias de entrega. Sim. Como que foi, assim? É tudo no papel que você escreve, tipo, rua tal, como que foi? Não, nós temos o sistema, né? Tudo no sistema. Feito com todos os profissionais, a gente faz a venda, né? Coloca os dados do cliente. Hoje em dia a gente procura colocar até a cor do portão, né? Para facilitar na entrega, pegar mais agilidade. E na época da pandemia nós tivemos que trabalhar de máscara, né? Tivemos que readaptar a loja. Foi isso mesmo. Por ser pequena, por não ser um home center tão grande assim, a gente consegue se mobilizar mais rápido para poder atender o cliente, né? E tivemos que colocar, na época eu me lembro que a gente colocou acrílicos, né, de proteção para não ter direto contato com o cliente, ter uma barreirinha, e todos tinham que usar máscara, né, os clientes também. E conseguimos lidar, graças a Deus, com muita agilidade e muitas entregas, né? Colocamos várias motos para dar uma entrega, carro. Aumentou os empregadores. Desafiador. A gente trabalhou, acho que com 7 motos. Gente, vocês geraram um serviço. A gente não esperava que ia dar esse boom, né? Sim. A gente não esperava isso. Putz, a pandemia ferrou. E a gente... Essa era a ideia. E uma coisa que facilitou para nós, antes mesmo da pandemia, a gente já tinha implantado uma moto. A gente já tinha moto. Então, já tinha iniciado, porque a gente entendeu a necessidade do cliente da distância, ou o engenheiro quando está na obra, de um produto com agilidade. Então, a gente já tinha implantado a moto. Quando veio a pandemia, a gente já sabia como fazer. Então, a gente só aumentou a quantidade. Então, a gente criou um delivery ali na frente da loja, né? Foi. Um delivery. O pessoal entrava de carro. Olha o tamanho no estacionamento. A gente colocou uma plaquinha entrada, outra saída. Ele entrava de carro, fazia o pedido com os atendentes que estavam ali na frente e saía. E tinha um pessoal no back-office para poder pegar o material e ter a agilidade de fazer essa entrega. Porque não podia ficar muito tempo parado ali, né? Foi bem desafiador. Meu, que logística é essa? Porque assim, vocês têm porque lá, gente, só para vocês entenderem, eles vendem tanto, assim, que, eles falam que expandiu, já tá na hora de expandir de novo. Porque, é sério, vende muito, tem muita gente. O atendimento de vocês é perfeito, assim. Obrigada. Então, eu falo porque eu consumi muito, né? E pretendo voltar agora a consumir, porque a gente já falou sobre isso. Sim. Mas, então, só para eu entender,
era um delivery ali, mas vocês têm um depósito para pegar as coisas. E aí tinha que ir lá pegar. Como que era essa dinâmica louca, assim? Aí a gente não podia deixar o cliente, né? Então, Claro. separamos a equipe, né, Gi? Separamos a equipe, olha, você vai buscar material... Linha de produção. Linha de produção. Você vai buscar o material no estoque, você vai colocar o material na sacola, enfim, isso tudo foi separado para poder atender o cliente com agilidade, né? Que não podia ficar parado ali, eu não podia ter muito contato, né? Então, nós organizamos a equipe. Venda na internet também, ô Rê? Não, nós vendemos pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp. Tem o WhatsApp da... Tem o WhatsApp equipe de venda, que tal- da minha equipe. Sim. A gente tem algumas pessoas dedicadas. Hoje a gente está com 4 colaboradoras, 3, desculpa, dedicadas pro WhatsApp. Não, o legal de vocês é que vocês entendem a... Claro, né? Tem todo o know-how de vocês, mas que a galera tem que ficar específica naquilo que faz. Sim. Por exemplo, a galera de balcão é muito específica. É que assim, a gente tem uma pessoa aqui nessa mesa que ela é especialista em um montão de coisa, né? Sim. Mas é muito importante ser bom e específico em uma coisa só. Por exemplo, o atendente do WhatsApp ele tem que ser muito bom com o atendimento Sim. no WhatsApp, Sim. né? E o robô ele não funciona tão bem, né? Não. E hoje, para você ter uma ideia, as nossos atendentes de WhatsApp são todas mulheres. Todas mulheres. Olha só, esse é um gargalo, porque assim, as mulheres, elas tendem a ser muito mais organizadas, muito mais solícitas. Homem é bicho do mato, Atenciosas. homem é terrível. Eu tô sofrendo isso, eu preciso de contratar, se vocês quiserem largar uma das meninas, manda pra mim que eu tô precisando, inclusive. Porque é legal, né? Tipo, a gente cuida de toda a parte mais bruta, né? Muito mais estratégica no sentido de... A logística de entrega, por exemplo, você deve cuidar super bem. As mulheres, elas têm um carinho muito, muito grande. E até falando sobre o posicionamento de vocês aqui na região, eu queria falar um pouco sobre o processo de concorrência. E aí vai entrar um pouco, se vocês não quiserem falar, tá tudo bem também, mas eu entendo que vocês fizeram algumas estratégias, por exemplo, a Constru Home foi uma estratégia de concorrente, Sim. né? A gente precisa de... Porque a galera que tá assistindo o podcast é uma galera que entende disso. Uhum. A galera... Então, eles vão pegar insights disso, de como fazer. Por exemplo, surgiu uma loja forte na região de... Fala aí alguma coisa. Por aqui, por perto. Sei lá, vamos falar de parafuso, por exemplo? Sim. Uma loja especialista em parafuso. E aí vocês começam a perder essa demanda de compra de parafuso na loja de vocês. Como que vocês lidam com isso? Porque provavelmente vocês já passaram por isso, né? Teve algumas lojas de referência de home center que agora tá bem fraquinha, mas no início dela, na estágio de Itapecerica, deve ter perdido um pouco do movimento na loja de vocês. Como que é esse processo de entender que existe esse concorrente e as estratégias de como lidar com isso de uma forma positiva, sabe? Sim. Hoje, na verdade, o cliente, além do atendimento, ele se preocupa muito com o preço. E tá certo, né? Então, a nossa estratégia realmente sempre é voltada ao preço, entregar o melhor para o cliente, o melhor custo-benefício, né? Certo. Então, a gente tem muitos concorrentes? Tem. Tem lugar para todo mundo? Tem sim. Em alguns momentos a gente ganha no preço, em outros não. Porém, quando a gente pega um home center, o custo efetivo dele para a operação é muito maior que o nosso, porque a gente... na verdade, tem uma posição menor, né? Menos colaboradores, o espaço físico menor. Então, tudo isso influencia no preço, né? Então, isso é uma das questões que a gente tem um preço melhor do que os grandes home centers, né? E outra situação também de melhor preço é a quantidade que se compra. Então, volume. O volume hoje para as indústrias conta muito. Então, a maioria dos nossos fornecedores, a gente já compra hoje direto da indústria, porque a gente tem volume para isso. E com isso o preço é menor e a gente consegue repassar esse preço. Um preço justo. Um preço justo. Então, hoje a gente trabalha com uma margem equilibrada, né? Nada absurdo, mas uma margem realmente que paga a operação, mas um custo razoável que o cliente é acessível para o nosso bairro. Por quê? Não é só pensar na concorrência, a gente tem que pensar o quanto o nosso cliente final ele tem capacidade realmente para pagar. Porque tem isso, né? A gente está num lugar, a gente não está em uma Alphaville, por exemplo, né? Não dá pra... Então, a gente tem que tomar esse cuidado, porque a gente quer aumentar cada vez mais. Então, a gente tem uma operação menor,
um custo que a gente consegue agregar volume para ter um preço legal para o cliente, e tem a quantidade, né, o volume de vendas, que é o giro grande, então a gente consegue ter um custo razoável aí para o cliente na ponta. Então a gente se preocupa muito com isso. Concorrência, ela sempre vai existir, né? Então a gente não consegue, às vezes, em um produto ou outro específico, mas na maioria dos casos, quando você avalia o orçamento no total do cliente, a gente é mais competitivo. Tem muitos orçamentos que vêm pra gente que em um outro item pode ser que eu não tenha o melhor preço? Pode. Mas no total a gente é mais competitivo. E se ainda assim a gente não for, a gente vai se organizar para ser, né? Naquele orçamento específico. Então é muito difícil a gente perder um orçamento no total. No total. E o movimento de vocês entenderem a concorrência, assim, vocês prezam por isso? Tipo, porque existem 2 tipos de estratégia que a gente pode usar, assim, num ecossistema de empreender mesmo, né? Você entende a concorrência ou você não foca na concorrência e entrega o seu produto personalizado? Como que vocês lidam com isso? Vocês, por exemplo, a fusão ali da Constru Home, por exemplo, era um outro material de construção. Gente, pra vocês entenderem, no mesmo quarteirão, eles têm 2 depósitos de construção, tá bom? Só pra vocês entenderem ali o nível que a gente tá trazendo aqui. Como que vocês fizeram isso? Foi um processo de entender do concorrente, ou vocês precisavam de um espaço maior e focaram no produto de vocês e usaram o útil e agradável? Como que foi isso? Na verdade, foi as duas coisas, né? A gente já estava querendo expandir mesmo e também blindar o nosso negócio aí por conta da concorrência, obviamente, né? Como a RC, o espaço físico da RC é um pouco menor e a gente precisava de mais vagas de estacionamento, porque demanda isso no bairro, né? Então, a Constru Home foi uma estratégia de ter um espaço maior, um showroom melhor para o cliente entrar e ver os produtos, né? Porque eu falo que hoje o público muda, né? Vai mudando, né? Então, as pessoas, eu sempre olho o cliente como cliente. Então, eu vou numa loja, eu quero ver, eu quero pegar, eu quero abrir a gaveta, né? Eu quero ver como funciona. Então, a RC, ela tem um espaço menor, né? E aí, nós abrimos a Constru Home, que era o nosso concorrente, por essa estratégia também de ter um espaço físico maior, que o cliente pudesse ver, pegar, analisar o produto como um todo ali, né? Então, e o espaço de estacionamento, que a gente ganhou bastante espaço ali. Hoje a gente tem 10 vagas de estacionamento na Constru Home. É muita coisa. Tem galera que deve deixar o carro na Constru Home consumindo a RC? Acontece. É meio esquisito isso, né? É engraçado, o nosso público da RC, a gente atende, claro, todo tipo de público, mas na RC, acho que pelo tempo que tem no bairro, muitos profissionais. Os profissionais vão mais na RC e as pessoas que estão acostumadas, eu compro e eu faço eu mesmo, é na Constru Home. Dá pra sentir essa diferença. A gente percebe isso. Isso que eu ia perguntar, porque a gente tem o perfil ideal do cliente ali. Não são iguais o que consome na RC e o que consome na Constru Home. E na Constru Home, por exemplo, tem alguns produtos que a gente nem tem na RC, porque na RC não tem uma aceitação. Na Constru Home já tem. E como que vocês fazem? Vocês colocam na loja, vê se sai, se não saiu, essa é a pesquisa. Acabou. É isso? A gente, na pelo verdade... público, né? Sim. A gente já sabe qual é o público que a gente tem na Constru Home. Então, por exemplo, tem gabinetes, por exemplo, que a gente sabe que não vende na RC. Por que não vende? São profissionais, muitas pessoas que são donos de casas de aluguel, por exemplo, ele quer um produto com um custo menor. Então, na Constru Home a gente sabe que não, que é diferente. O público que vai lá, ele vai comprar para ele, para casa dele. Então, a gente pode ter um gabinete diferenciado, a gente pode ter um kit de banheiro maior, na RC vende os menores. A exposição também é diferente. Sim. A gente expõe na RC um produto, na Constru Home a gente coloca outros produtos. É engraçado isso. São vocês que cuidam disso, meninas? Sim. Até a escolha, assim, por exemplo, a parte de gabinetes, essa parte de banheiro, tudo isso, quem compra... É a gente que compra. Sou eu e minha irmã. Porque tem o lado da mulher nisso, né? Você vai colocar em casa, no banheiro da sua casa, ou na cozinha da sua casa. Você tem o lado da mulher, né? Então, a gente usa isso dentro da loja, né? Porque, no fim, nós somos também clientes de... Exato. Né? Então... E vocês têm acompanhado bastante as tendências, assim? Tipo, por exemplo, tá acontecendo
um evento super importante da arquitetura hoje, a Casa Cor. Vocês acompanham isso? Vai. Sim. A gente acompanha, a gente vai. ABK. A Becasa, a gente vai em muitas feiras. E a gente tem contato também, tem muitos engenheiros, né? Arquitetos que a gente atende. Então, a gente acaba também... precisa, né? A gente precisa estar antenado nessas demandas para poder atendê-los. Eu falo Eles têm que, necessidade. às vezes, o olhar, né, dessas feiras que a gente acaba indo, vendo tendência de mercado. Por exemplo, eu atendi uma moça lá na Constru Home, que a gente trouxe aquela linha de ripado, né, para colocar no banheiro, para ficar que aquela lindo, parede legal. bonita e tal. Ela falou, nossa, eu nunca vi isso aqui no bairro. Eu falei, pois é, aqui você vai ter. Né, isso é tendência, né? Então, isso tudo a gente procura trazer de uma forma... para as pessoas terem acesso mesmo, né, a esses produtos, a deixar a casa mais bonita, para ambientar e ficar gostoso o ambiente, né? Então, isso a gente tenta remeter. Galera, todo mundo merece, né? Claro, sem dúvida, sem dúvida. Essa é a experiência que eu acho que é a diferença de vocês. Porque vocês falaram, por exemplo, eu acho que foi até a Gi que falou, no sentido de, putz, o nosso produto, ele tem um custo-benefício melhor do que um que vai vender lá pro Alphaville, só que a qualidade é a mesma. Sim, a mesma. Às vezes é o mesmo produto. É o mesmo produto, né? Olha só, como... E como que vocês tratam com remarketing, assim, de venda pela... Pode ser venda pelo WhatsApp mesmo. Porque eu tenho o contato de alguém da Constru Home, que provavelmente é um vendedor, e eu recebo nos meus status sempre... folders de novas tendências, se vocês estão trazendo para a loja. Isso são tudo intencional? Vocês têm uma estratégia por trás disso? Ou é algo tipo teste de fumaça? Vou testar, se der certo, boa. Sabe? Não, a gente tem sim, a gente tem a equipe que cuida dessa parte, tem uma pessoa de fora que cuida de todos esses templates de promoção, de produtos novos, e a gente sempre coloca nos status, ou em alguns momentos a gente envia para o cliente, né? Que enviar tem os dois lados, né? Tem momentos que fica muito cansativo enviar sempre, então a gente faz isso bem esporádico, mas os nossos status, Instagram, sempre tem postagem, sempre tem os produtos que a gente está trabalhando, as novidades que chega, reposição, então isso sempre é colocado no status do WhatsApp, ou enviado, ou até mesmo no Instagram. Sempre a gente está trabalhando essa parte. Oh, que legal. E, assim, antes da gente começar a falar sobre algumas polêmicas, que eu vou trazer algumas polêmicas aqui, eu queria entender um pouco como é a questão da tecnologia, porque material de construção, na verdade, a construção civil como um todo, é muito difícil você implantar tecnologia, né? De dar conta de estoque, que foi o que a gente estava falando um pouco antes, né? De venda, essa automatização, por exemplo, eu falei pro Alex, você anota no papel? Não, peraí, tem alguns processos. Como que é essa implantação de tecnologia? Vocês estão ingerindo e colocando tecnologia para dentro da empresa, no sentido de tentar deixar tudo automatizado? Se sim, eu queria que vocês comentassem para a galera que até está iniciando agora uma loja, o que eles devem fazer, quais são os caminhos, quais são as tecnologias que eles precisam olhar, principalmente para um material de construção. A gente tem já um sistema, né? A gente tem um sistema que é parametrizado para nós, específico. Algumas ferramentas nós solicitamos o desenvolvimento para controlar tudo isso. É um sistema dedicado. E tem algumas situações no perfil dos nossos clientes que a gente já fizemos teste, por exemplo, e não funcionou. Vou te dar um exemplo. O WhatsApp robotizado. Não funcionou. Em uma semana a gente percebeu uma queda absurda. Por quê? Os clientes, eles não querem aquele atendimento. Os nossos clientes, né? O nosso perfil. Eles não querem aquela demora, aquele robô falando. Não, ele quer digitar algo mais personalizado. Eles querem o contato. Né? Ele quer o contato. Com a pessoa, né? Que é o reflexo do que a gente realmente sente no balcão. Então, a gente sente isso no balcão, esse atendimento mais personalizado para a sua necessidade. Então, a gente tentou robotizar isso para facilitar e atender até mais gente, né? E diminuir, talvez, até a quantidade de pessoas atrás disso, mas não funcionou. Então, hoje a gente precisa realmente que as pessoas interajam ali com o cliente. Então, essa parte a gente já percebeu que não funcionou colocar um sistema para gerir nesse sentido. A gente, claro, tem um sistema que controla isso em termos de atendimento, quantitativo, tudo mais. E o nosso sistema da loja, ele funciona muito bem. Claro, tem muitas coisas que a gente tem a desenvolver ainda.
né? Que é um sistema bem personalizado, tem muitas coisas que a gente tem a desenvolver. Por exemplo, algo que a gente está trabalhando agora. A gente já tem o site da empresa, então a gente está trabalhando para que os clientes consigam entrar no site, comprar, para baixar No o nosso site? estoque. No site da loja. Comprar no site. No site, isso. Então, Que o cliente está em legal. casa à noite, ele vai ter a possibilidade de entrar no site, efetuar a compra dele e baixar o nosso estoque. Só que isso não é tão simples assim. Porque tem fuga de estoque também. Tem, né? acontece. Até por produtos vendidos errados, às vezes. Não, normal, né? Então, A gente tá- acontece. Então, é algo que a gente está trabalhando, mas é algo que, assim, demanda tempo, profissionais, outras empresas envolvidas também nesse processo. Então, é algo que a gente trabalha, está trabalhando, está em andamento essa transição para a gente chegar nesse ponto, né? Mas hoje a gente já tem um sistema dedicado que faz todas as etapas do processo da loja, que é desde a compra até a entrega. E beleza, entregou o produto, vocês colhem feedback sobre o produto? Como está sendo isso? Ou ainda não olharam para essa parte de colher um NPS, saber se o cliente ele está satisfeito, se foi... Porque a gente está falando sobre custo-benefício, que é o que vocês trazem, Sim. agilidade de entrega, Uhum. né? Conta muito. Só que a gente precisa medir isso. Vocês têm medido ou ainda não? A gente colhe sim, pelo WhatsApp todas as entregas o cliente recebe. A gente tem que tomar muito cuidado, não pode ser nada tão cansativo, então não é assim, Se é aberto, assim? Perguntas abertas ou de Não. 0 a 10? Porque o cliente, ele não quer toda hora falando no avaliando, WhatsApp. né? Ele não quer, né? Já recebeu o produto? E pronto, né? tá É tudo o que ele certo. quer, né? E assim, a gente percebe que até pelo robô, né, facilitaria a nossa vida, né? Porque no final da venda, teria ali uma avaliação, né, uma pesquisa de satisfação e tudo mais, mas não funcionou. Então, muitas vezes as meninas fazem esse papel. Tudo bem, deu tudo certo com o seu material. Isso nós fazemos até por telefone, o Alex faz muito isso, né? Deu tudo certo aí com o seu Para material. os grandes enfim. players ou para os clientes? Para todos os clientes, até quando ele atende o telefone, ele Legal. vende, manda, o cliente liga de volta, mas aquele produto, ele lembra daquilo que ele, né? Eu vejo isso É um muito. HD gigante aí, hein? É. Olha, pra você ter uma ideia, o Alex foi na casa de um cliente, que o cliente não estava conseguindo instalar uma caixa acoplada. Conta esse. Esse é o nosso atendimento RC. E tem alguns profissionais, profissionais não, o pessoal chama Quebra galho? pedreiro, quebra-galho, assim, que não está acostumado a instalar, aí faz a instalação e começa a vazar. Aí eles ligam na loja e falam que vazando, o produto está com defeito, né? Aí muitas... Mas não é o produto, não. Não é o produto. Aí eu falo, não, então faz o seguinte, me dê seu endereço, que às vezes no mesmo dia eu vou lá e faço a regulagem, e aí funciona tudo normal. Aí a gente fala que às vezes não é o produto que está com defeito, é a pessoa que instalou que O não defeito sabia é a ainda. peça atrás do produto, assim, que tá mexendo, sabe? Porque tem que tá tudo certinho no nível para funcionar direitinho, né? Não pode ter muitas falhas. Cara, eu acho que assim, o Alex, ele é um guerreiro, porque eu não teria essa paciência, não. Tem. Daqui a gente faz assim justamente para evitar a troca também e satisfação do cliente, né? Porque provavelmente ele vai comprar de novo. Sempre. É um diferencial. E é legal que é recorrente a compra desse cliente, né? Tipo, deve ter cliente que você, mesmo por não ser profissional da área, ele deve ir sempre ali, porque vocês são referência, né? Sim, porque nós ajudamos a ensinar o jeito de instalar também, né? Porque tem alguns curiosos, né? Que quer aprender também para não ter que ficar desenvolvendo. E você ensina. Aí a gente ensina no balcão, assim, da venda. Já dá pra montar uma empresa de educação. Ok? Imagina, RC Educação. Não, a gente aí procura ajudar mesmo todos eles para sempre voltarem, né? Porque sabe que a gente dá as dicas certinho para instalar. Legal. E assim, chegou num momento da RC que vocês, da RC e da Construcome, se eu errar, vocês me corrijam, por favor. Que vocês sentiram alguma necessidade de fazer alguma coisa satelizada na construção civil. Porque, beleza, de material vocês são referências, vocês já provaram que são bons, não tem... Assim,
difícil ver alguém reclamando de vocês, né? A gente já viu reclamando de outras empresas na região, de vocês é difícil. E aí vocês decidiram abrir uma construtora, é isso mesmo? Sim. Mas pra quê, A gente? gente gosta de desafios. Meu Deus do céu! Conta um Desafio. pouco sobre isso, porque pelo amor de Deus, você lidar com um cliente no balcão é uma coisa, lidar com um peão, bicho. Assim, eu lido com peão, eu amo, tá? Eu gosto pra caramba, porque são desafios, são pessoas. Sim. Mas conta um pouco mais, por quê? Por quê? Pelo amor de Deus. Na verdade a gente sempre teve a paixão na obra, né? Até pelas reformas de casa, todas as tendências que a gente via por aí, eu e minha irmã sempre foi muito fuçada, assim, de querer mudar, toda hora tô trocando uma coisa em casa, enfim, a gente gosta muito de obra. E aí começou a ideia da RGA, que é uma empresa o nome era Renata, Gisela, Alex e Adriano, né? Nós somos, como eu te falei, somos casados com 2 irmãos. E aí surgiu a ideia de começar a fazer pequenas obras, né? A gente começou com algumas reformas. E a última que nós fizemos agora foi um complexo esportivo licitado pela prefeitura em parceria com uma empresa que é um grande amigo nosso, que é a Soccer Grass, né? Que fez o Allianz Parque. A gente pegou toda essa parte civil dessa obra que nós realizamos em Osasco, que ficou muito bonita. Que quem quiser ver aí, né? O público que quiser dar uma olhadinha lá na internet, chama Campo do Aena. Pode olhar o antes e o depois, foi bem transformador. Foi numa área periférica, assim, foi muito, muito gratificante ver a transformação do lugar, né, para as crianças, pelo projeto social que tem lá. Então, a gente tá nesse negócio aí, né, agora a gente vai iniciar uma outra obra. Sim, né, Gi? grande agora. Uma outra obra grande e nós como mulheres aí lidar com isso, com essa equipe e tudo mais, é maravilhoso. Como você já é de obra também, né, você sabe, é difícil, é desafiador, mas a gente conquistou esse respeito, essa troca com os nossos profissionais, isso é muito legal. A gente aprende com eles, eles aprendem com a gente também. Isso é muito bom. E além disso também a gente agrega as duas coisas, né? O custo-benefício de você ter um material no custo E rápido, assim? e rápido. Então, a gestão da obra, eu tenho o estoque, é diferente de você ter você tem empresa, você tem que ir comprar, né? Não, eu tenho uma obra que a gente faz a gestão, que o material está no nosso estoque com custo, com preço de custo. Então a Quase gente preço de fornecedor final, assim? preço de final, né? Custo. O material nas obras que a gente executa, né? Que não custo. faz sentido. Então ele entra assim, a rentabilidade da obra é muito diferente do que você comprar de uma loja, né? Então, se você pensar em margem de lucro aí, de diferença de preço, é razoável. Então, a gente consegue apresentar um resultado diferenciado nesse negócio. Então, entrou a vontade, né? O gosto de gostar mesmo, com o facilitador de ter o produto no nosso estoque com um preço realmente diferenciado. Porque assim, na obra, existem muitos gargalos, né? A mão de obra, que provavelmente vocês já acertaram, deve ter uma mão de obra super qualificada. Sim. E a velocidade do material, porque sem material você não trabalha, né? Exatamente. Eu falo Faz que diferença. a obra, você tem que estar atento a cada centavo muda a sua planilha. Então, você tem que comprar muito bem. A agilidade e a compra são duas coisas que fazem grande diferença no final. Porque, querendo ou não, surpresas tem. Né? Então, quando você tem um preço bom de material, faz toda a diferença na sua planilha para você rentabilizar, né? Então, a ideia sempre é entregar o melhor, né? Uma obra muito boa, com qualidade, porém com preço, com a rentabilidade, né? Tem que rentabilizar. A matemática tem que dar Sim. certo, né? Sim. Tem que fazer sentido, senão... Exatamente. É legal. E vocês, especificamente, sabem cada material que precisa em cada atividade, em cada etapa, certo? Sim. E vocês repassam de alguma forma isso para os profissionais, porque eu entendo que vocês devem ter N profissionais, né, voltado para essa construtora, e esses profissionais eles têm que ser super qualificados para até pedir o material no momento certo. Como é isso? Porque, assim, eu tenho grandes experiências Grandes experiências, imagina. Eu falo em número, né? De obra que atrasa por
por falta de material e pelo simples fato de não ter antecipado essa problemática de ter o material em obra. Como que vocês fazem para lidar com isso? Porque eu entendo que vocês têm estoque, vocês têm o preço que quiser ali, né, bem dizer, mas a gente precisa, o que eu queria entender é como que vocês usam da expertise para acertar no time. Vocês acertam ou nem sempre acertam? Olha, na verdade, vou te falar específico dessa obra, né? Quando a gente iniciou essa obra lá em Osasco, por ser uma obra bem grande, nós já tínhamos a nossa parte de engenharia, né? Todos os profissionais, e a gente fez um planejamento, tem que ter planejamento, né? Obra não é só mão de obra. Não é só mão de obra, é planejamento, é gestão, enfim. Então, todos os materiais, né, que óbvio que sempre sai alguma coisa dali do time, acontece, isso é normal em obra, né, não é 100% perfeito, mas a gente já tem toda essa listagem de material com planejamento antes, né? Bom. Antes, por quê? Porque a gente precisa se preparar, que a obra não pode parar. Não Profissional parado é custo, né? Então, a gente precisa se preparar e a obra não pode faltar material. A gente precisa se dividir, não tem jeito, né? Então, eu sempre estou na obra, faço as visitas, minha irmã cuida de toda a parte de gestão, pedido de material. Então, a gente acaba se dividindo aí para que isso aconteça de uma forma muito planejada, para que não falte material e que a gente tenha uma obra tranquila, né, com material, e que aquele planejamento até de prazo, porque a gente precisa dar prazo para o nosso cliente, seja realizado e entregue no prazo. Então tem que ter planejamento. Com planejamento a gente não tem esses problemas, né, grandes problemas com entrega de material que foi feito nessa obra. E também eu falo que a comunicação é imprescindível, né? Então, a comunicação entre a gente, engenheiro e o mestre de obra é importantíssimo, tem que estar muito alinhado. Então, se eu vou fazer a parte de fundação ali, eu tenho que saber uma semana antes o que está no projeto, o que o mestre vai colocar, porque esse material tem que estar pelo menos com 3, 4 dias antes do início. Então, existem gargalos? Existem. Mas, quando você tem um planejamento e uma comunicação alinhada, diminui bastante. Diminui muito. Então, e principalmente porque a gente trabalha nessas obras, a gente tem prazo para entrega. E aí a gente tem que contar com condições climáticas, a gente conta com tudo isso. Então, o planejamento ele tem que estar muito alinhado. Porque se tiver um gargalo, ele não pode ultrapassar o prazo de entrega lá, né, no final. Então, para você ter uma ideia, a gente tinha os prazos são razoáveis. A gente tinha um prazo para entregar em fevereiro deste ano a obra, nós entregamos em setembro. Nossa, quantos meses de obra? Foram 6 meses. 6 meses. É uma obra curta, assim, tipo, né? Você tinha um prazo maior, você tinha um prazo de 9, 10 meses, é isso? 10 meses. 10 meses. Isso. Oh, que legal, A hein? gente entregou antes. Então, isso, assim, quando você fala de... além disso, assim, os locais que a gente executa essas obras, a gente está falando periferia. Então, assim, eu tenho que ter um controle muito grande, porque eu não posso ter material demais na obra. Pode mesmo. Eu tenho que ter um controle muito grande, né? Eu não posso ter nada a mais. Tem que estar no limite ali, porque eu também tenho exposição do material, as pessoas que vão cuidar, tem toda uma questão. E eu falo que aí entra a parte de comunicação, entra a parte de saber entrar e sair em qualquer lugar. Que isso, assim, eu falo que a gente assusta às vezes, porque você chega num local... Na periferia, você tem que falar com todo mundo. Você tem que entender quem tá ali. Olha, eu tô executando a obra, vai ter material aí. Então, assim, tudo é jeito, né? Eu falo que a comunicação, ela serve, e a humildade, ela serve em qualquer lugar. Se você tem isso, assim, você diminui muitos problemas. Então, é saber entrar, saber sair, saber ser humilde mesmo, né? Entender a necessidade das pessoas que estão ao seu redor. Entender que todo mundo, um precisa do outro. Então, isso faz grande diferença. E a gente, graças a Deus... faz aí um trabalho e a gente nunca teve assim... Nunca tivemos nenhum problema. E muitas vezes as pessoas falam, como assim? Você não teve nenhum problema? Aquele lugar, aquele outro... Nunca tivemos. Nunca tivemos nenhum problema. Isso é incrível, Entra, isso é sai, inédito, tá tudo inédito, bem. inédito. A gente entra e sai, Eu conversa com todo mundo. Conversa com todo mundo, entende quem vende almoço na região, quem vende geladinho da região, eu vou lá, eu vou consumir, né? eu vou fazer amizade. Isso é uma estratégia pra galera que Tudo tá te bem, assistindo. É isso. E sendo mulher, acho que a gente precisa saber se posicionar.
Sim. né? E saber se posicionar, mas não deixar de ser simpático, não deixar de ter humildade, de conversar com todo mundo. Mas as pessoas entendem que você está ali para fazer um trabalho e que aquilo ali é o seu suor, né? E entendem, e pra gente nunca tivemos nenhum tipo de problema, graças a Deus, nunca. Que legal. E vocês na linha de frente da obra, né? A gente não tá falando de um negócio de bumbum no escritório. Não, de pisar no barro. De pisar De pisar no barro. Vamos que vamos. Sim. Sem dúvida. Esse era o nosso dia a dia. É muito gostoso, é muito bom. E qual que é o próximo desafio? Eu tô curioso pra saber, porque... Próximo desafio é um grande desafio. É um grande desafio, não sei se a gente pode falar. Não sei se deixa pode falar. falar. Mas é um grande desafio. Quem sabe num outro podcast A gente conta, traz o case e as fotos. Aí no dia D+1, vocês já... começou, já vem pra contar, porque... É um grande negócio, é um grande desafio. Uma obra de 1.700 metros. Que legal, que legal. Mas não dá pra contar muito o que é, mas o que é, voltado pra quê, que assim, é muito legal, muito, muito bacana. Então, num outro podcast a gente vem... Tá na mão de vocês, certamente é um negócio incrível das pessoas que vocês são, assim. Então, legal. E essa construtora em específico, ela nasceu quando, assim? Tipo, com o propósito do quê? Vocês... Ou foi, tipo, vamos arriscar e vamos abraçar o problema? A gente, na verdade, sempre sonhou em ter algo agregado no nosso negócio, né? E aí a gente acaba conhecendo muita gente, a gente ama construir, então ela foi criada tem uns 6 anos já. Nossa, bastante tempo. Não, tem bastante tempo. A gente começou com pequenas reformas. No bairro mesmo? No bairro, e aí a gente foi crescendo. Por gostar mesmo e por entender que agregar no negócio que a gente já tem faria diferença em termos de rentabilidade mesmo. E agregou muito na loja também, que seus produtos são todos da loja, né? E fica um ciclo, né? Tipo, você consome o produto da sua loja, que é bom, tem a qualidade é boa, o preço é bom. Sim. Tem velocidade de entrega que você tem a material na mão, na palma da mão. Não, é incrível, incrível. Como vocês não podem falar do próximo passo, a gente vai pular pro bloco de BO. Que bloco é esse, né? A galera gosta de polêmica, gosta de problemas, assim. Eu queria que cada um de vocês, se vocês puderem ir pensando já, qual foi o maior desafio que vocês encontraram na obra ou na própria RC ali? Desafio no sentido de, tipo, constrangedor mesmo. Pra mulher, é muito comum a gente ouvir da mulher que ela foi abusada em palavras, essas coisas, né? E até algumas coisas um pouco drásticas. Mas você pode falar qualquer desafio que você teve e como você saiu desse desafio, assim. Quem quiser começar a falar. Eu já tive 2 desafios no balcão. Conta. Isso é uma coisa muito normal, enfim. Eu fui atender um cliente, um senhor, que ele tinha idade de ser meu pai. Não tinha muito tempo que eu havia perdido meu pai, inclusive, eu lembro disso. Nossa. E ele veio com uma lista, na verdade foi o filho dele, veio com uma lista que eu não conseguia entender a letra que estava escrito lá no papel. Mas eu fiz de tudo para poder atender ele, o garoto também não sabia o que era, e eu mandei o material. Esse cliente, ele voltou, aí veio o pai. Esse cliente, ele voltou na loja, mas numa brutalidade tão grande. Ele me chamava de burra, assim, a todos os cantos da loja. Ele gritava. E ele falava, você é burra, você não sabe o que eu pedi. Eu falei, não tem problema. E eu com muita educação. Eu falei, não tem problema, a gente faz a troca pra você. Sem problema nenhum, a gente troca. Eu não conseguia entender o que estava escrito. Aí ele me chamava de burra, de burra, de burra. E aí, assim, né, a gente tem que ser muito sutil. Eu falei pra ele, olha, me respeita, o senhor tem idade de ser meu pai. Né? O senhor, por favor, me respeita, eu estou te tratando com o maior carinho. O senhor me respeita. E ele, né, a cliente que estava do lado, ele não estava aguentando mais a forma que eu estava tratando o cliente. Chegou uma hora, eu virei para ele e falei assim, olha, infelizmente, eu não sou... Se eu sou burra, falei assim, eu não sei se vocês vão poder colocar isso. Não, pode. Né, mas sim. Se eu sou burra, o senhor não foi à escola para aprender a escrever, porque eu não consigo entender o que o senhor escreveu aqui. E aí ele entendeu que, poxa, ele estava sendo demais. E aí, enfim, fiz a troca, até uma outra pessoa veio atender. E ele foi, na hora que ele estava indo embora, o cliente que estava do meu lado, ele falou, eu não acredito que você foi tão paciente com ele assim. E o cliente estava com um carro atrás desse senhor.
Aí ele começou a gritar e falando pra tirar o carro, aí o rapaz foi lá e falou assim, pela sua ignorância, agora você vai esperar até a hora que eu sair. Agora você vai ser ignorante comigo? Seja ignorante comigo, né? É de Nesse sentido. arrepiar isso aí. Esse foi um. E o outro, que a gente é vendedor, né? Então, eu tava vendendo pra ele tubos, né? De PVC. E aí, eu perguntei, como normal, qualquer vendedor, mas eu era mulher. E aí, eu sou mulher. Eu falei assim, o senhor vai precisar da cola? Ele virou pra mim e falou assim, não, eu vou colar com a língua. Olha, eu não acredito. Eu falei, gente, eu vou rir, por quê? Não, Juro. Ele falou, não, eu vou colar com a língua. Eu falei, Que não, isso, faz cara? o teste, vai que cola. Falei pra ele. Eu vou falar o quê pra uma pessoa dessa? Então foram 2 situações que eu passei, assim, de machismo mesmo, né? De ter uma mulher vendendo, atendendo e querer diminuir a mulher no sentido de, você não sabe nem o que você tá falando, nem o que você Claro tá que eu vou fazendo. precisar da cola. Claro que... Como que você quer que eu saiba, seu infeliz? Eu não- Talvez você já tenha a cola. Eu falei, olha, a minha obrigação é oferecer pro senhor, né? Eu não sei se o senhor já tem a cola em casa, mas faz o teste, vai que cola. Você falou pra ele? E ele? Faz Eu o quero teste, vai saber. que cola. Bravo, foi embora. Rufando. É, E você na classe. E assim. eu sou assim, né? Eu não Bate mereço. com luva de película. Eu já tô muito acostumada, até pelas experiências de vida. Então, pra mim, tá tudo bem. É sobre ele, né? Eu tô fazendo o meu exato, trabalho é aqui da sobre melhor isso. forma possível. Então, foram 2 situações, assim, que foi engraçada até. Eu tive que ter muita paciência. Mas esse é o nosso dia a dia. Infelizmente, né? A gente tem que matar alguns leões por dia. E às vezes acontece de ter pessoas assim, infelizmente. Mas acontece. A gente tem que saber lidar e tá tudo E bem. tá tudo bem, né? Faz parte. bem, Empreendedor faz parte, sofre, né, com Sofre, isso, né? Não é fácil. Porque se é um vendedor de balcão, um vendedor comum, que deveria ser comum, ele ia mandar esse cara pra... Sim. Né? Sem Não ia? dúvida. Tem que trabalhar muito o psicológico dos nossos para que eles tenham paciência. Tem um porque bom treinamento. é porque- situações todos os dias. E assim, o perfil, como é um perfil variado de cliente, é difícil, né? Tipo, quando você sabe, por exemplo, eu na empresa de tecnologia, eu tenho um perfil ideal de cliente. Então eu sei o que ele come, o que ele veste, o que ele consome. Fica muito mais fácil. Vocês não, vocês lidam com N pessoas, N... Tipo, cada pessoa que entra ali é uma pessoa diferente. Gente, é um desafio gigantesco. A gente passou recente, acho que foi no ano passado, por uma situação. A gente tem um colaborador que era novo de idade mesmo, 18 anos, e novo de empresa. Ele estava na primeira semana dele. E aí a gente tem todo o cuidado, que eu falo que a gente precisa abraçar os novos. Tem que abraçar mesmo, trazer, né? Então a gente tem muito isso com os demais. E esse colaborador novo, eu estava no balcão também nesse dia atendendo. E veio um cliente já da loja, cliente conhecido da loja. E ele chamou a senha e o cliente veio ser atendido por ele. E aí, todo mundo do lado, se precisar de ajuda, a gente está aqui. E o cliente virou para ele, imagina, o menino nunca trabalhou com material de construção, primeira semana dele, o cliente virou para ele e falou assim, então, você está aprendendo? Ele falou assim, tô. Ele falou, eu não quero ser atendido por você. Desse jeito. Como assim? E eu escutei isso e deixei. Aí ele falou assim, não, mas eu vou te ajudar, eles me ajudam. Ele falou, não quero, eu quero alguém experiente. Eu não consigo, eu falo que assim, os nossos colaboradores, a gente trata como família, filho, e a gente tem que ter esse cuidado. E aí eu virei para ele e falei assim, então, pro cliente, falei assim, que pena que o senhor não quer ser atendido por ele, sabe por quê? Hoje nós estamos dando a oportunidade para um jovem que está disposto a aprender, que quer trabalhar, né? O senhor percebeu isso, o senhor não quer dar a oportunidade para ele. Amanhã pode ser que ele ensine o senhor, ensine a mim, né? Mas o senhor não quer dar oportunidade para ele. Mas talvez para o senhor seja mais interessante passar na rua e seu celular ser roubado por um jovem da idade dele. Porque se a gente que está no bairro não der oportunidade para um jovem que quer trabalhar, Isso é forte. depois, quando o senhor for assaltado na rua, o senhor não reclama. Porque é isso que está acontecendo todos os dias. Lembra da sua frase que você não quis ser atendido por ele, seu Sim. infeliz? E se você assistir a gente, você é um infeliz mesmo. E é muito triste isso, porque você precisa dar oportunidade, até para sair da rua, até para poder ocupar, até para ser um trabalhador. E os nossos clientes, os clientes do bairro, que sofrem todos os dias com assalto, com um monte de coisa de violência, eles chegam na loja e eles acham um absurdo uma pessoa querer aprender. Então isso é muito triste.
E assim, eu não, na hora eu me posicionei e falei isso pra ele. No entanto, todos os demais que estavam no balcão ficaram olhando e me deram razão, porque é a realidade, né? Como assim? Ele tá aprendendo, a gente precisa ter um pouco mais de empatia, a gente precisa ter um pouco mais de paciência, porque ninguém nasceu sabendo. A gente precisa treinar, a gente precisa aprender, né? E acontece, infelizmente, no nosso bairro, acontece. E a gente tem que pegar essa briga aí pra nós, pra gente poder... porque imagina, ele ficou totalmente assustado, primeira semana do menino. Então tem muitos... Foi a primeira venda ou não? Ele já tinha... Não, ele já tinha feito outras, mas foi o primeiro cliente que tratou ele de uma forma assim que, se você não trabalha muito bem, a pessoa desiste. Desiste. Ele tá com você até hoje? Tá, Ai, que tá. bom. Isso é bom. Tá entrando, já tem um E ano. o infeliz foi atendido por outro? Já, não, eu atendi ele junto com o menino. Falei, eu vou atender junto com ele. O infeliz, né? Me permita falar. Mas eu terminei de atender junto com ele, até pra ele aprender e entender também que situações assim a gente tem que ter jogo de cintura, né? Temperança, né? Porque se você é uma pessoa que tá desequilibrada emocionalmente ali, você... Ah, beleza, então... O primeiro funcionário, ele vai embora, com certeza é isso. Sim. É super comum isso. O estado natural da pessoa é ir embora ali, né? Naquele momento. Putz, tá bom, então. Já que você não quer ser atendido por mim, ninguém vai querer mais também, eu já não... Primeiro emprego, imagina. É difícil. Coitada. E tá bom, Gi, depois desse BO, me conta mais um BO, assim, que você passou. Pode ser de obra, pode ser... Mais de um vida, BO? assim, eu não vou nem falar de mim, eu vou contar da minha irmã. Não é BO, mas foi uma situação engraçada. Eita, Porque nós. muita Depois gente, você conta dela também. muita gente sabe que a gente é casada, né? Que os maridos estão ali e muitos não sabem. Então aconteceu uma situação, a gente no balcão, e aí o cara chegou pro meu cunhado e falou assim, eu queria o telefone daquela atendente. Quem era a atendente? A minha irmã. Aí ele falou assim, muito sutil, meu marido foi e falou, poxa, cara, daquela ali não vai dar. Pera, ele pediu pro seu marido. O telefone dela. Poxa, cara, daquela ali não vai dar, porque ela é minha esposa. Nossa. O cara falou, meu Deus, nunca mais eu venho na loja. Aí o amigo dele falou, meu, que bola fora que você deu. Mas tá tudo bem. Meu marido falou, não, tudo bem, você não sabia. Enfim, tá Tem tudo que saber bem. lidar, Acontece. Mas acontece. Acontece nas obras também. Então, assim, Nossa, quando a gente ficava no caixa, lembra? muito no caixa. Conta. Ai, o cliente pega Pega a sua mão, quer sua... Pra dar o dinheiro, assim, tipo... É terrível. Acontece. Alex, você não é armado, não, mano? A mulher tem que saber se pôr, né? Ela se pôs no seu lugar, tá? E muitos eram clientes da loja, né? Hoje a gente não fica mais. Se precisar, a gente fica, mas hoje é muito menos pra ficar no caixa. Não, na verdade, eu já vi vocês, tipo, vocês chegam na loja, se tiver muito lotado, vocês atendem. Sim. E aí acontecia no caixa quantas vezes, olha, não, o senhor conhece meu marido. Meu marido é aquele gordinho ali, o Adriano, é o Alex. Nossa, seu marido é o Adriano? Ai, desculpa, não sei o que. Acontece, não tem jeito, né? Nossa, tem que levar. Eu acho que tem que ser um negócio de meio que dó, né, dessa galera, porque eu tenho pavor, tá? Pra ser sincero, eu sou um cara muito centrado nisso. Nunca minha esposa... Um beijo, Ingrid, meu amor da minha vida. Maria Helena, também minha filhinha, né? Tem 14 dias de vida. 14 dias. Parabéns, então. E, assim, eu tenho um pavor. Eu odeio ver homem olhando pra mulher, assim, cobiçando e desejando mulher dos outros. Tipo, é horrível, assim. E ver como vocês lidam com isso e os maridos também é um negócio que é incrível, porque... infelizmente, a gente tá perdido. O mundo é esse aí mesmo, cara. Tipo... Mas eu falo, tudo muito depende da mulher, até o jeito de se vestir. Então, por exemplo, a gente tem muitos cuidados, né? A gente vai na obra, é a bota mesmo, é a camisa comprida mesmo, porque você lida com muitos homens, então você tem que saber primeiro se portar, né? Como que pode, né, gente? Vocês têm que se moldar Sim. pra Evitar qualquer tipo de problema, enfim, né? Mas isso acontece sim. Acho que a primeira coisa é a forma que você se veste, enfim, né? Porque acontece, não tem jeito. Infelizmente, acontece. Como que pode? E assim, se vocês puderem... porque existem mulheres que vão assistir vocês aqui que provavelmente passou por uma situação dessa, né?
E o que vocês podem ensinar em cima dessa temperança, dessa tranquilidade, para elas não desistirem? Porque eu imagino que vocês hoje me passam uma visão de, putz, acontece, tá tudo bem, eu consigo lidar bem com essa situação, mas tem mulher que fala, putz, fui pra obra, fui abusada em palavras por um pedreiro, por exemplo, não volto mais, assim. O que vocês dariam de dica para essa galera? E em cima dessa dica, assim, é uma palavra de motivação, assim, porque as mulheres assistem bastante o Além da Obra e vai querer ouvir de vocês isso. Eu acho que se posicionar de forma... Você não precisa nunca ser mal educada, mas se posicionar com firmeza. E o homem, ele vai entender, ou quem for, vai entender. A partir do momento que você se posiciona e coloca, olha, eu tô aqui para trabalhar, eu sou profissional, não tô aqui por outro motivo, de forma firme e com muita educação e sutileza ao mesmo tempo, não vai acontecer de novo. Com a mesma pessoa, não. Então, o homem, ele entende, né? Então, às vezes, e é o que eu falo, a postura também, né? Você ter uma postura, o jeito de se vestir, tudo isso conta, né? É um conjunto. Então, eu falo, a mulher, ela nunca tem que desistir, mas ela tem que saber se colocar, saber o ambiente que ela está indo, como ela está indo e saber realmente se posicionar com firmeza, né? Então, a partir do momento que você se posiciona, vai ser entendido e tá tudo bem. Porque existe essa questão, né, deixa eu tentar. Então, muitos homens, deixa eu tentar, eu vou tentar, vai que cola, né? Então, assim, se você corta no primeiro momento e se posiciona de forma firme e mostra o porquê que você tá ali, não vai acontecer de novo. E desistir jamais. Jamais. Não tá no vocabulário, jamais, não existe. A palavra desistir, não. Eu entendo isso como um aprendizado, uma forma de aprender e melhorar cada vez mais. Ser resiliente, aconteceu. Sim. A gente tá destruído aqui, mas vai voltar no estado original e vai seguir. Sim, é autocontrole e jogo de cintura, porque eu falo que muitas pessoas que estão ali, você vai ter que conviver a obra inteira. Então você precisa se posicionar, mas ter jogo de cintura para ele entender de que você é profissional, que você está ali para fazer o seu trabalho e colocar ele no lugar dele. Você também está aqui para fazer o seu trabalho, né? Essa é a posição da mulher, ser firme. Porque lidar com o homem, né, não é fácil, né? Ainda mais um homem dessa forma. Então você precisa ser firme, mas desistir nunca. É só mais uma escada que você vai ter que subir, vai ter que passar por isso. E não é só esse desafio, tem tantos desafios que a mulher passa, né? E a gente não pode desistir, né? Desistir não é uma opção. Então, eu acho que a gente tem que seguir em frente. Para as mulheres que estão assistindo aí, siga em frente, continue fazendo o seu trabalho. Você é maravilhosa e tem tudo para dar certo. É isso. Que legal. E em meio a todas essas mensagens que vocês passaram, vocês nunca pensaram em dar treinamento assim, para a mulher? Posicionaram para esse... Já. Tem, assim... Como eu trabalhei muito com pessoas, eu falo que as lojas de menor porte, eu acho que existe uma deficiência muito grande. O que a gente faz dentro do nosso negócio? Todo ano a gente faz convenções ou festas de confraternização. E essas festas não é só uma festa, um churrasco para os colaboradores. Não, existem dinâmicas. É intencional, né? É intencional. Existem dinâmicas, provas motivacionais, competições. Então, assim, é um momento que é muito legal que a gente faz, que eu já tive muita vontade de levar isso para outras lojas, levar isso para as outras empresas. O que acaba, na verdade, assim, a gente não consegue realizar pelo tempo mesmo. Que eu acho, é escasso, é muito corrida a nossa vida, mas eu acho que é algo muito legal e que todo mundo deveria fazer. E às vezes eu tenho vontade de dividir a nossa experiência, o quanto dá certo com a gente. Porque uma coisa que a gente tem na RC, por exemplo, a gente não tem rotatividade de colaborador. Então, assim, existe um motivo para não ter rotatividade de colaborador. Porque todo comércio, a grande maioria, tem muito, né, rotatividade. A gente vê isso, assiste isso muito de perto, tem muita rotatividade. E a gente não tem. Por quê? Porque realmente a gente se preocupa com o lado profissional, a gente se preocupa com o lado pessoa, né? A gente tem esses treinamentos motivacionais, a gente tem algumas conversas. Então, isso é muito legal. Eu queria tentar levar isso, mas realmente a gente se limita um pouco por conta do tempo. Vamos tentar se juntar. A Rê ficou meio assim, putz, será que eu falo? Não, é realmente o tempo, né? Acho que é muita
corrido pra gente, né? Mas, assim, vou falar um pouco do que a gente está planejando agora, né? Que é uma coisa super importante que tá para acontecer. Isso, pode falar. Essa é uma preocupação muito grande que a gente tem até com os nossos clientes no bairro, com os profissionais que a gente tem no bairro. A gente tá saindo aí quentinho, aí, em primeira mão aqui. Olha só, segura aí. A gente vai fazer um treinamento para profissionais e não profissionais, estão todos vocês convidados, né? Olha só. Depois, quem quiser, entra no WhatsApp da RC e já faça Deixa o número, vocês sabem? Vamos deixar o número. Número de cor? Não? 9. Tudo bem, se não souber, não tem problema. Depois a gente Eu coloca coloco aí lá, eu coloco. na legenda aí para vocês, mas vai ter um treinamento para profissionais e não profissionais com a Quartzolite e com a Sil. Então vão vir técnicos da Quartzolite e da Sil para fazer um treinamento para os nossos clientes. Eu vou doar o espaço pra vocês. Ah, legal. Legal. Eu vou doar o espaço pra vocês. Vocês podem escolher. Tem 2 salão grande no bairro e a gente vai fazer esse movimento aí que eu topo. Ah, Legal. Show? de bola. Só me passar a data aí, vamos para. Olha aí, eu sei, mais um parceiro aí. Não, vamos, tô dentro. E esse treinamento vai ser com certificação. A Quartzolite e a Sil vai dar certificação para os profissionais. Vai ter um coffee break. Vai ser muito legal. Comigo? Legal É mesmo. interessante. Vai ser realizado num sexta-feira, provavelmente no final do dia. Vocês, a intenção era fazer na frente da loja. Não, Na verdade, a gente tem Já tem o espaço? uma parceria, mas isso é o primeiro, tá? Primeiro de muitos que a gente vai fazer, porque a gente tem vários fornecedores, né? Então, a gente quer fazer isso para os profissionais que são clientes nossos. A gente tem uma parceria com o Céu Feitiço da Vila. Ai, Eles que delícia. têm Melhor auditório maravilhoso lá. É pouco usado, né? Você usa só para a escola mesmo. Então, eles ofereceram para nós, é um cliente nosso, o Céu é um cliente nosso, ofereceu o espaço para a gente poder fazer o treinamento. Mas vocês estão convidados. Não, eu tô dentro. Sim, Tô dentro. Já fixei na agenda. legal. Amor. A gente vai divulgar a data logo mais. Tá, A gente mas está fazendo a captação da quantidade de pessoas, né? Até pra gente se organizar. E aí, diante de todos os inscritos, a gente vai divulgar a data. tudo de graça, tudo Tudo de graça, Ok. os profissionais vão vir e vai ter vários sorteios, inclusive para conhecer as fábricas. Então, quem participar dos treinamentos vai ter a possibilidade de ir na fábrica, conhecer linha de produção. Olha que legal. Tudo gratuito, vocês a gente vai não levar. pode perder isso não. Não, muito E legal. na fábrica tem um treinamento, tá? É passado pela linha de produção, mas eles conhecem os produtos. Tem todo um treinamento, todo um cuidado. Tudo gratuito, com almoço, com tudo na fábrica. Vai ser muito legal. Galera, vocês não podem perder. Não percam. É tipo, próximo mês já tem, tipo, mais ou menos o A data movimento? provável em setembro. Setembro. E a gente tá divulgando, tá ficando pronto agora, os folders, tudo, mas a gente já tá divulgando isso no nosso balcão, então já tem muita gente que já mandou no WhatsApp para fazer inscrição. Então a gente já vai começar a divulgar isso na próxima semana. E aí os profissionais vão fazendo as inscrições, depois a gente só vai divulgar a data. Mas provável em setembro. Setembro. Sim. Então, galera, fiquem ligados, não percam. Você que é da Zona Sul, até de outra zona, não todos é? convidados. Profissionais ou não, porque às vezes não é um profissional, mas quer se tornar um profissional. Então precisa entender o produto, tá convidado também. Exato, até o próprio cliente, às vezes ele quer entender um pouco da técnica do produto, por exemplo, o Quartzolite, argamassa, autonivelante, tem um montão de coisinha, né? Sim. Muito, muito legal esse movimento. E, assim, eu toquei nessa ideia da educação justamente porque, como a gente tem um processo de expansão aqui no bairro, é muito importante para vocês posicionarem na educação, assim, né? Por exemplo, principalmente para mulher, porque antes da gente iniciar o podcast, a gente tava falando sobre o assunto de a galera sempre querer olhar para fora para buscar um emprego fora e às vezes o emprego tá tipo do lado da sua casa, né? Sim. Então é muito importante isso mesmo. Agora pro Alex, de BO de obra assim, ou de logística de material, qual foi o principal BO assim, como você se saiu dele? Não, o BO tem praticamente toda semana. Me conta. Então, os clientes compram a mercadoria e às vezes eles mesmos vão instalar e não são profissionais, né? E aí, às vezes instala errado e aí vem trocar, né? E aí, como a gente tem parceria com as empresas, fornecedores, eles acabam trocando pra gente. A gente troca, né?
Salve alguns que não tem como mesmo, né? Foi muito prejudicado o material e a fábrica não vai querer trocar. Tem muito BO de chuveiro, né? Porque o pessoal às vezes não sabe instalar, não deixa encher o bojo de água, né? Queima resistência. Queima resistência, vem trocar. Teve um BO essa semana Aí, passada. tá vendo? Ele vai contando, é gostoso, né, banda? Tem uma cliente que comprou a caixa de luz em novembro. Novembro. Do ano Novembro. passado. Aí ela veio sem nota, Quando sem isso? comprovante de cartão e nada. Falou que tinha comprado na loja e que queria trocar um fio, que o fio tinha ficado curto. Aí falou, infelizmente a gente precisa dar nota, porque a gente tem que conversar até com o fornecedor para poder a gente trocar para um fio maior, né? Que ela falou que não estava chegando na altura no poste dela. Porque geralmente é padrão, tem uma bengala com a altura normal e o fio já veio sobrando a medida certa, né? Para ser instalado. E eu acho que ela fez umas curvas diferentes lá. E aí ela veio querer trocar, só que não tem como a gente lembrar de todo mundo, né? Um ano já, né, que deu, né, meu? Realmente, foi em novembro. E aí ela veio agora e falei, ó, eu quero trocar pra senhora até. Eu não tenho obrigação de trocar, mas se a senhora me trouxer pelo menos a nota ou o comprovante do cartão que a senhora comprou, eu vou falar com o fornecedor pra ver se eles trocam com ela pra gente, né? Aí ela falou, ó, infelizmente eu não tenho como achar o comprovante do cartão, porque eu troquei de cartão. Eu falei, não, a senhora tem como conseguir o comprovante, porque lá fica notado que você fez no cartão anterior. Aí ela falou, você não tá querendo me ajudar. Eu falei, não, eu quero te ajudar, mas você também não quer se ajudar. Aí ela saiu um pouquinho brava. Mas te xingou ou não? Não xingou. Que também eu conversei com ela, tranquilamente, né? Do jeito que eu tô falando, que eu conversei com ela. Mas, infelizmente, não tem como agradar todo mundo, né? Porque até as coisas que eles fazem de errado que é trocar, né? É, não tem controle, a gente não tem controle sobre os clientes, é difícil, né, o que eles fazem. Mas legal, a gente tá chegando ao fim do podcast já, a gente tá, o quê? 1h20, senhores? 1h30 de conversa. Pois é, eu ficaria o dia todo aqui falando com vocês, mas eu sei que, como grandes empresários, vocês não têm toda essa disponibilidade. A gente vai marcar um segundo momento. Claro. A gente tá fazendo um movimento bem interessante pro lado do material de construção. Provavelmente na primeira semana do próximo mês eu vou trazer uma galera de tecnologia, enfim, eu posso fazer o convite para vocês virem, trocar essas experiências, né? Conversarem um pouco mais, mas é isso, eu quero agradecer por vocês terem disponibilizado o tempo de vocês para fazerem essa troca, né? É muito importante a presença da mulher nesse ambiente da construção, um ambiente que ele é muito machista ainda assim, né? E vocês lidam super bem com isso, assim. Claro que, poxa, ninguém merece passar por isso, né? Eu sou um cara que tem um pavor disso, mas não são todos, e vocês mesmo assim, com todo esse não precisa passar, vocês sabem que mesmo assim vão passar e sabem como lidar com essa situação. Então, parabéns, Alex, também, por ter tido essa história incrível, cara. Você é um cara que é batalhador, se formou na mesma faculdade que eu. Uma ótima faculdade. Por sinal, aprendi tudo. Exato. E, cara, tenho a agradecer muito a vocês. Faço votos que vocês consigam se posicionar ainda mais aqui nesse bairro. Com certeza tem contribuído muito para a vida de todo mundo aqui da população. E é isso aí, tá? Galera, não se esqueça de seguir eles. Como que tá o Instagram da RC? RC_elétrica hidráulica. E é construhome, @constru_home. _home. E a construtora, tem ou não ainda? Não. Boa. É tão grande que os grandes players assim, não tá, viu? Vocês nem sabem que existe, tá? Vai achando. É isso aí. Então tá bom. Gente, muito obrigado mais uma vez. Estamos chegando ao fim. É isso aí, galera. Segue muito Além da Obra. Curte aí. Comente bastante. Marca as mulheres que precisam ouvir esse podcast. Com certeza elas vão sair daqui edificadas. É isso aí. Vamos juntos nessa.
Obrigada. Que legal. Obrigada. Obrigada. Nossa, eu que agradeço. Obrigadão.